E hoje falando de orçamento público, nosso amigo Paulo vai começar falando um pouco sobre essa temática aí. Olha, vou ser breve assim na minha colocação sobre orçamento público. Antes de a gente falar sobre as três peças, né, PPA, que é o LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e a Lei que é a Lei Orçamentária. Mas, antes dessas três peças, eu gostaria de sintetizar que a atividade essencial do orçamento é a sua elaboração. Mas, como a gente ganha muito tempo aqui, especialmente sobre a questão da comunicação no segundo comentário, que a comunicação não chega aos cidadãos. Deveria chegar começando aqui. E não é aquele que é o seguinte, que o Fábio bem, agora ele começa também, as políticas públicas. Então, desde já, o PPA, na verdade, ele faz um diagnóstico da cidade do município, mais necessidades. Mas sempre que na discussão do orçamento é o povo quem vai dizer, mediante o projeto que quer. E muitas das vezes o que é um projeto para o governo, às vezes para a sociedade, não é só a discussão, não é aquilo que a sociedade quer. Geralmente, para mim, o orçamento é um debate e existe um interesse claro que a gente precisa saber disso. Há vários interesses nisso aí. E a outra questão, que é onde a gente vem falando que o orçamento de garantia, a gente já. Se eu fosse fazer um debate aqui, dizer, a educação, se cresce, mas não é prioridade desse município, não é prioridade dele. Aí o pessoal sempre discute orçamento, e aquela discurso ultrapassado, porque seja lá qual o governo que assumiu ou não, ele precisa saber quais são. E ele pegou no governo, ele precisa saber quais são as responsabilidades que ele tem com esse governo. Porque se eu faço isso, algumas coisas que tem que fazer, mas o outro tem que continuar. O município, ele anda. Fica muito dinâmico. E contra a LOA, no meu entendimento, que é só aquilo ali de fixar a receita e fixar a despesa, porque são as três peças-linhas. Mas aprofundando mais, isso aí realmente, eu falei de início até, nós vamos ter que provocar um curso de orçamento aqui, até mesmo os próprios conselhos. Os próprios conselhos aqui já fizeram, só que eles não usam de fato, não faz o acompanhamento da sua política pública de saúde. Já fez aqui dois cursos para saber. E curso muito ótimo. Ele deixa você afinadinho com você. Até mesmo você. E depois disso, a questão dessas três peças aqui, vem a questão da execução do orçamento, do cumprimento com o volume. E aí, seria bom, depois que a gente fizesse a gente tem um fórum de acompanhamento do orçamento. Acompanhar no dia a dia. Porque cada secretaria, por exemplo, a Rio de Janeiro agora já começou. Mas cada secretaria tem que baixar uma lei dizendo qual é
desembolso, o cronograma de desembolso da Secretaria da Receita e Despesa. Ali qualquer cidadão aborda. Fora a despesas principal, que é o relatório da Receita resumida orçamentária, da execução orçamentária, e o RGF, que é o RRO bimestral e o RGF é quadrimestral. São essas despesas importantes para a gente acompanhar. A gente tem um exercício de um curso no Estado que a gente aprende esse emaranhado um pouco essa preocupação do cidadão. Aí é o que não pode você, né? Tem que falar o orçamentismo. Essa é a minha conclusão sobre o orçamento, assim, na parte. Eu, e seja lá qual for o governo, ele não teve transparência nessa questão. Então a gente sempre fica realmente. E aí onde a gente vai ter que mostrar a casa do povo. E o que falta aqui, Sônia? O entendimento esse ano vai ser aqui, porque a gente. Como é que se analisando o programa PJ em torno, a gente vai ter que participar dos conselhos municipais e ter o que o Sérgio falou. Esse é uma outra coisa. Se faltou alguma coisa, um orçamento é muito complexo e aí haja tempo para a gente discutir isso aí. Né? Mas essa é a minha pensamento. As três peças é isso aí, basicamente. Ok. Ô Paulo, esse curso de orçamento público que você falou, ele é disponibilizado aonde e para quem? Quem é que pode participar desse curso? Olha, é aquela questão. Quando eu falo na sociedade em TV, os conceitos podem ter isso e tem essa margem, porque aí as pessoas dizem, não é difícil, porque não é nada organizado. Conceito de educação, conceito de saúde, eles falam, mas conceito de saúde tem a parte de saúde tem dinheiro, a educação também tem, certo? Agora, o município também tem, só resta que na sua elaboração, aquela rúbrica lá para esse determinado, especificamente determinado ano. Por exemplo, o SUAS, ele tem a obrigação de fazer essa capacitação agora mesmo no final do ano, coisas que ele não fizeram durante o ano, vinha fazer agora no final da capacitação, de uma maneira que só quem estava lá era mais o pessoal que faz parte da secretaria, mais a população, das entidades, das associações, que deveria estar lá, devia ser um grande evento para capacitação. E a capacitação, ela falou mais, mas não falou mais na parte do governo. Você tem que intervir dentro da pública da assistência social. Ô Paulo. Que é a que garante também. E por sinal também, as prestações de conta dessa parte, passou uma prestada para ser na área de passa fotos, mas negócio financeiro, indicadores, o que foi melhor, o que não melhorou, interesse. E na saúde a gente sabe que tem um relatório quadrimestral. Agora, sobre a sua pergunta, eu acho que os conselhos são importantes para exigir isso, a sociedade também chegando. Outra pergunta minha, Paulo, é se tem esse curso de orçamento público a nível escolar. Por exemplo, o orçamento de uma escola, se isso é implantado numa escola no jovem, para ele já ter uma linguagem mais simples e que
fique de fácil entendimento, porque assim, é um tema, além de ser um pouco complicado, essa linguagem que é usada, a gente fica sem entender o que é LDO, o que é PPA, o que é RRO. É uma linguagem muito técnica para a sociedade que não tem essa educação política ficar por dentro e entrar nesse debate até assusta um pouco, né? Aí minha pergunta é, nesses cursos de orçamento público, existe um voltado para o jovem? Existe, existe. Tem vários E como é que a cursos. gente pode acionar isso? É só pelo um conselho, ou só o governo, ou a sociedade pode fazer uma reivindicação para trazer esse curso? Você também pode, porque tem a ouvidoria mesmo do tribunal, ela vem, basta várias associações requisitar, a ouvidoria vem aqui, faz a solicitação e marca um dia. E vem como a gente fez uma vez aqui, até ele sabe. É uma vida rápida, mas aí eles apresentam também testes. Tem o teste de cidadania, que é justamente isso, para a questão do jovem, entendeu? Se for familiarizando com essa questão pública, né? Na verdade é isso. Nós não temos esse costume, né? A Associação Ágora poderia trazer um curso desse voltado para jovem e aplicar? Sim, poderia não. Ótimo. As ideias da concretização, da formação do Ágora, né? Na formalidade. Aí depois nós vamos nos inscrever dentro da ouvidoria, entendeu? Dentro do Tribunal do Contas. Eu mesmo, como pessoa, sou parceiro, eu sou inscrito lá. Uma pessoa, sou inscrito lá em. Não era parceiro. E isso aí é tribunal, são instrumentos que vai usar. Deus. E é uma das normas principais do processo administrativo. São instituições que têm um know-how muito bom. As próprias universidades também têm seus know-hows, mas nesse sentido. Um debate sobre o orçamento da universidade. Para debate, aqui deixa eu pegar um negócio aqui do. Quem é? Chega aqui. Entrou mais alguém? Pessoal, o que eu penso é isso aqui sobre o orçamento, sabe? Mas, e outra coisa, é um aprendizado dia a dia. E se um município desse é uma complexidade danada para a gente mexer, eu imagino um estado e uma nação, né? Mas eles não são diferentes. O jeito que a gente tem orçamento, o orçamento do estado nacional. Mas é isso, encerrando aí, alguém quiser acrescentar, eu sei que muito tempo para a gente falar da questão do plano como orçamento. Eu acho que a gente precisa começar bem, mas esse projeto do orçamento é uma coisa que a gente discute em garantir, batendo, mas a gente já está conseguindo um pequeno avanço, mas está faltando mais o pessoal saber o que é orçamento público, saber o que é o seu dinheirinho, como é que está indo. Se eu for citar alguns exemplos aqui, a gente iria passar a noite. Mas assim, você é um cara
que entrou para estudar essa parte de gestão pública. Então ficou muito fácil de você ter esse conhecimento. Já a gente, por outro lado, pelo menos, veja só, você é uma pessoa voltada para a gestão pública, então assim, você tem um entendimento até mais claro do que a gente que vem de outra área. Por exemplo, eu mesmo não tinha conhecimento de sair de orçamento público. A instituição que eu estudei a minha vida toda nunca falou nesse assunto. Então, assim, para mim, pelo menos na minha pessoa, fica difícil eu entrar num debate desse se eu não tinha conhecimento. Então, acho que existe uma falha muito grande aí do governo em educar a sociedade para que ela realmente participe nesse debate aí e veja a importância tão grande que é desse orçamento público e o entendimento desses três, como é que eu posso dizer? Tripés. Critérios, né? Pode ser tripés para que a gente possa... Joia. Porque, veja só, eu estou tentando estudar, o Paulo já me deu umas aulas aqui em casa e tudo, mas eu vejo que é um pouco complicada a linguagem. Então, assim, até para a gente entrar nesse debate de hoje, fica um pouco meio vago da gente, como de fora mesmo, como eu estou dizendo, fora da política pública, como querendo participar e até entender, né? Aí, assim, como é que se resume? O que é um orçamento público e a importância dele para o cidadão comum? Por que o cidadão comum tem que ter importância desse assunto de conhecimento? Seria interessante a gente frisar isso para o pessoal, né? Ô César, eu faço uma contribuição assim rápida e Paulo, por favor, me ajuda. Boa noite, John. Tá me ouvindo direitinho? Estamos sim. Bom, se começássemos, porque a dificuldade é falar sobre isso. Existem ainda barreiras de discutir, né? Discutir o que é orçamento público. Vamos dar um exemplo. Se nós provocássemos qualquer situação hoje que tivesse na Câmara de Vereadores, qualquer situação financeira que viesse, qualquer situação que fale sobre o dinheiro público, se nós pudéssemos provocar no estudo, na terça-feira, que tem a discussão sobre algumas deliberações, algumas situações que vão ser apresentadas, e ali nós pedíssemos para, antes do projeto entrar do orçamento público, nós pedíssemos um momento para falar sobre o orçamento público. Se nós pegasse algumas famílias na escola, falasse nós mesmos, dentro da nossa casa, se nós falássemos sobre o que é orçamento público, o que é a despesa de casa, o que podemos gastar por mês, o que podemos conversar sobre isso dentro de casa, falar de despesa, falar do que pode ser gasto nos 12 meses, o que pode ser planejado. Então, isso está sendo, essa dificuldade é do diálogo de falar sobre isso. Está sendo uma coisa muito distante e que a gente tem esse procedimento dia a dia. Uma das sugestões era que nós provocássemos a imprensa para estar nas rádios falando sobre isso, no começo do ano, por exemplo. E se nós fôssemos para uma reunião de conselho e que tivesse uma discussão de qualquer situação financeira, nós pedíssemos antes aonde é que está dentro do orçamento isso. Esclarecimento. O Conselho da Criança e Adolescente, por exemplo, tem um projeto que vai estar trabalhando 50 mil para 6 instituições. Está dentro de que orçamento isso? Qual foi o planejamento? Entendeu? Só que não se discute isso. É o que precisa trazer para a gente que isso vai se anormalizando, se eu posso dizer assim, se tornando normal. Boa noite, Aguinaldo. Que até parece que é uma provocação quando Paulo diz assim, está dentro do orçamento público? Está dentro dessa discussão. Quando Paulo às vezes discute, vamos falar de orçamento em qualquer reunião, parece que está se falando de algo que é intocável.
Não está no planejamento? Qualquer cobrança ou qualquer fala em relação a isso, parece que a gente está tocando em uma ferida, em algo que não pode se mexer. Certo? Então, por que se torna desconhecido? Porque as barreiras de falar sobre esse assunto, ela distancia muito, ela não é permitível, não se permite falar sobre isso. Eu acho que a gente poderia pegar esse gancho de estar começando, né, com outros, indo para as rádios, cobrando essa fala. O que é orçamento público no seu município? O que é orçamento público? Porque ele está em todos os lugares. Ele está dentro da escola, ele está dentro da casa e ele está no município. O orçamento público, mas orçamento pessoal. Não sei se está me entendendo, mas uma fala geral. O orçamento ele está em todo canto. Público, porque alguém está administrando o que é público. Era isso. Me enrolei, mas falei. Não, foi bom, gostei. A gente hoje deu uma olhada aqui, eu e meus meninos, sobre orçamento público. Na verdade, Sim. foram três pessoas iniciando esse assunto, né? E assim, eu vi que é basicamente um balanceamento de quanto arrecada e quanto gasta, né? E vem a PPA, né? Que é o plano plurianual que define em 4 anos, né, Paulo? O que é que vai ser feito, né? O que é que arrecada e o que é que gasta, né? Depois vem a LDO, né? Que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai decidir como aplica, né? Alô é a Lei de Orçamento Anual, né? Alô é a lei orçamentária anual. Pronto. Então, assim, o meu entendimento, quem é que vem primeiro disso aí, quem é que fica no intermédio, quem é o juiz da partida, quem é que determina. Isso aí foi que ficou um pouco meio complicado para quem está iniciando, pelo menos na minha pessoa, né? Tu está querendo dizer o seguinte, por exemplo, começa por onde? Começa pela determinação do plano plurianual. Primeiro é isso que é determinado. O executivo, a primeira peça, ele tem que fazer o PPA, que é o plano plurianual. Ele vai fazer o diagnóstico do município, né? Pronto, esse plano plurianual, tem como, resumidamente, assim, você explicar para a gente de uma forma que uma pessoa simples, de baixo entendimento, entenda, se você quer, se é que tu me entendeu. Porque o som aqui tá ruim pra caramba aqui, eu tô... Vê bem, o PPA, ele, na verdade, ele é um instrumento de planejamento estratégico, entendeu? Seria... Que, na verdade, os objetivos dele é organizar os programas, as ações, os projetos, entendeu? Uhum. Estabelecer as regras entre programas a serem desenvolvidos e a orientação estratégica do governo. Integra as ações, certo? Ele estabelece quando necessário a regionalização das metas, dos gastos governamentais, e ele orienta a alocação de recursos nos orçamentos anuais de forma compatível com as metas e receitas. Por isso que as 3 pecinhas se falam, entendeu? Por exemplo, quando a gente sai do que tem lá, metas e prioridades, ou seja, no último anexo que a gente vem dizendo que o orçamento aqui de Garanhuns não vem com anexo de prioridades e metas, porque cada pasta, educação, saúde, eu tenho que dizer qual é a primeira programa que vai receber dinheiro da Lua para a execução desse ano, tá? Estão entendendo? Tô sim. Eu vou dizer qual é a minha prioridade na saúde, pegar dinheiro já na primeira para executar esse programa. É a minha primeira meta, prioridade na saúde. Aí é assim sucessivamente. Pronto, Paulo, no caso, na elaboração dessa PPA, quem participa? O governo, ele prepara o PPA. No caso do município de Garanhuns, no caso de Garanhuns, existe uma PPA municipal? Existe. Pronto, quem participa da elaboração dela?
Elaboração, o governo elabora, a equipe elabora. Sociedade não Certo? participa? Ele elabora, depois ele começa as audiências do certo. Certo. Quando ele elabora, fazer as audiências com o povo e dizendo, olha, a gente tem essa proposta aqui, eu digo, não, sei lá, ação, entendeu? Para bater o martelo no final. É feito, a gente tem que saber como funciona e como participar, né? Porque aí é outro, como é que se diz, não é tão difícil, porque e fosse fazer aqui, eu diria, geralmente deve ter 17 bairros, né? Cada bairro tinha os setoriais, os comitês, e aí ia fazer essa discussão, certo? Entendido. E aí? O som tá ruim aqui. Tô me ouvindo bem aí? Estamos sim. Eu tô. Tá bem a fala. Então, e aí, César? Não, tranquilo, tranquilo. Assim, eu no meu modo de ver, eu acho que o sistema foi falho nessa educação aí. Não adianta convocar a população para um debate onde a gente não tem o mínimo entendimento do assunto. Eu acho que é onde entra assim a raiz e o foco do objetivo do agro e de muitos projetos parecidos em educação e política de base mesmo. E porque a gente está esperando uma participação de uma sociedade que não existe e que talvez fique difícil de remodelar ela com essas cabeças que já estão formadas. E talvez a gente focando nessa educação aí, seja na periferia ou em uma instituição escolar, não sei, talvez a gente tenha um resultado a longo prazo mais concreto do que no curto prazo, esperando que essa sociedade vai não, por exemplo, deixa eu concluir. Por exemplo, teve essas audiências públicas aí, mas eu acredito que não foi ninguém. Não é porque a gente não se interessa, não, até a gente se interessa. Mas vocês sem uma base concreta de conhecimento para debater o que você não tem um mínimo, não tem argumentação nenhuma, fica difícil. Eu tô te ouvindo bem sua porra. Você quer ter aqui meu telefone? Mas olha, eu vou acrescentar se você me permitir aí o seguinte, veja bem. Agora, no final do ano, 2017, nós lá, na comissão sobre os projetos de tomada de crédito, os empréstimos de 2 bilhões e 15 milhões pelo município. Então, veja o seguinte, quando a gente fala, Fernando, olha, isso está no orçamento, aí todo mundo não diz que sim ou que não, mas aí a gente diz, não, eu quero saber isso aí. Então, veja bem, que eu acho que, no meu entendimento, esse projeto ele não vai passar. Por quê? Porque como é que você pede um empréstimo de 15 milhões e você não manda um projeto executivo dizendo onde vai gastar esse dinheiro? E eu perguntei quais são as ruas. Quais são as da planejamento? Nós não poderíamos dizer de como não. Nós não poderemos falar onde é essa rua. Aí eu disse que transparência é essa. Mas ele estava na mesa lá de negociação que estava com o requerimento dos vereadores. Aonde seria essa rua? Aí eu disse, isso aí é mais importante porque o PPA em 2016. Ele disse isso era. Oi? Tô ouvindo, Paulo. Tá ouvindo? Então, assim, no início, na minha fala, eu falei sobre essa questão do orçamento, que é uma questão muito complexa, mas não é difícil. Agora, o que você fala aí, eu concordo, mas
isso é um processo de educação. Toda vez que a gente fala educação, o povo precisa entender, mas a gente precisa entender também o povo e ter uma paciência que eles não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo, né? Entendeu? E com toda dificuldade. Olha que a gente enfrenta aí os leões. Alguns acham que é uma guerra que a República vai conseguir, mas pessoal, não é questão de conseguir, é questão da gente semear o conhecimento. Eu penso assim. Não, com certeza, com certeza. Aos poucos, vamos lá. Então, gente, o orçamento da minha fala é isso aí. Agora, eu dei 3 sugestões para a gente como intervir na elaboração e na execução do orçamento. Depois de a gente fazer esses cursos, a gente criar um fórum de acompanhamento nossa sociedade e o controle social do orçamento, que é justamente qualquer cidadão pode fazer e os conselhos podem fazer. Só que acho que nessa parte aí os conselhos ligaram isso, realmente eles não participam de fato da sua elaboração. Vou dizer, um caso desse é a própria educação. A proposta orçamentária da pasta da educação, você nunca participa, principalmente Fundeb. Então são essas coisas aí. Diga aí, Johnny. Vamos ouvir o Johnny agora? Vou te ver isso, cara. Sumisse isso. Tá no mudo. Eu não tô ouvindo o Johnny, não. Johnny, Então, o microfone dele tá desligado. Silencioso, isso. O microfone desligado. E mais eles, olha a voz dele. Tô ansioso, pô. Você. Oi? Opa! Então, silencioso. Tá no silencioso lá. Bom, o negócio é assim, o importante é fazer como a Eliane disse mesmo, levar esse debate para dentro de casa, para os filhos, para os amigos. Essa ação que a gente está fazendo aqui, se a gente puder enaltecer esse debate aí de orçamento público, porque se a gente for realmente... eu concordo com o Paulo quando ele disse aí, é um trabalho de formiguinha mesmo, a gente vai conseguindo. Não é que a gente não almeja a vitória, é longa, mas é porque assim, a gente sabe que a educação é meio falha nesse aspecto e ela é mais rápida, né, de manipular a sociedade para que não saiba disso. E aí é onde entra essa contramão da gente aí, mas é como essa união da gente aí, eu sou fruto disso, eu não tenho como não desacreditar, porque eu sou fruto disso, eu não sabia de nada até conhecer vocês. São os luzeiros mesmo da gente, né? Os guias que vai realmente passar um conhecimento para a gente se interessar a debater o assunto e ver a importância e levar para os nossos, né? Se a gente pelo menos conseguir levar pro filho, pro irmão, para dentro de casa, já está valendo, né? Isso é, ô César, o Paulo e Johnny, o que é estranho é que nós que estamos buscando esse conhecimento, para que isso seja transparente, que isso seja levado para a sociedade, que deveria ser de lá, né, da gestão para a sociedade. Esse é o complicado. É o papel da gestão fazer essa transparência, esclarecer, planejar, discutir isso nas comunidades, nos conselhos, na Câmara. Eles quem deveriam fazer isso. Por isso que eles contratam equipes de profissionais técnicos para promover isso para a sociedade. Como nós estamos fazendo, incomoda alguns, e esse incômodo, que é o interesse de não querer a transparência,
né, que alguém que, como nós, estamos provocando, né, esse saber para a sociedade, aí incomodam a eles. Mas o correto seria da gestão para a sociedade e não da sociedade para a gestão. Mas também a sociedade precisa ocupar os espaços que é de direito de cada um, não só para cobrar gestores, dos mediadores, dos conselhos, e nós não fazermos a nossa parte. Joel. Pessoal, aproveitando a fala da Eliane aí. Também acho. Não, fala antes, pode falar. Não, só está dizendo que eu concordo com a Eliane aí, de que, né, que tem que ser dos dois lados, né? Joel. É de mão dupla o negócio. E na linha que vocês estavam falando, eu acho que a ideia de ter, talvez vezes que não esperar. Justo. Sim, né? Eu acho que é bem interessante de tentar marcar aí alguns momentos de conversa sobre isso, de estudo, melhor dizendo, né? De estudo, Joel. De estudo, assim, para poder entender melhor isso, para poder depois aí sim, né, de fato intervir. Mas, como a Helena falou, acho que também tem que ir passos, porque aí eu falo do lado de lá, mas ninguém participa, foi uma das coisas que a gente ouviu lá naquele ciclo orçamentário, que foi, Paulo, quando a gente estava lá. A gente fala, não, porque a sociedade tem que participar, e o cara que estava lá olhou assim, só olha aí a sociedade participando. Né? Não tem ninguém, tipo assim, tinha uma, duas pessoas, cadê a sociedade? Aí tem os dois lados, né? Então assim, mas também por outro lado a sociedade não entende essa questão, não entende de que medida ela pode contribuir, enfim. Por mais que até a moça lá, né, Paulo, disse, não, a gente comunicou, a gente veio para as rádios, mas a linguagem, né, como o John estavam falando, a linguagem, né, esses termos, né, não são muito fáceis de compreender, né? Então você fala com uma pessoa humilde, vamos discutir o PPA, tipo, o que é que isso tem a ver comigo, né? Enfim, fica uma coisa distante. Então, se a pessoa já não tem nem a cultura de participar e nem entende aquele em que ele teria que participar, pior ainda, né? Era só isso. Boa. Aproveitando aí a fala de Eliane e o complemento de Anderson, eu volto a enfatizar uma visão, talvez não só minha, mas de muitas pessoas que estão dentro desse processo democrático novo aí, que é a democracia plena na era digital, onde que eu vejo que o grande defeito da democracia até hoje é a representatividade. Eu não sei como explicar, mas veja só, o que eu ainda observo é que a gente fica esperando que alguém vá lá fazer por mim. Então, assim, eu não vou na audiência pública e nem vou aprender o orçamento público porque eu votei no vereador que ele tem que ir lá fazer. Então, eu acho que é um processo até histórico, que quando o cara criou esse governo de república representativo, na base mesmo, lá no início disso tudo, ele admitiu que o verdadeiro inimigo dele era o povo. Então ali mesmo a gente vê que de democracia não existe nada. É uma grande jogada para tirar o povo do sistema mesmo e tá do jeito que tá. Isso foi, eu enxergo dessa maneira. Então assim, não que a representatividade seja ignorada e não seja importante, ela é sim importante. De fato, se funcionasse, ela seria muito importante, mas se tivesse uma sociedade politicamente educada, né? Então, assim, a participação da sociedade realmente vai fazer educar cidadãos novos, politizados, que realmente fortaleça essa representatividade. Então, assim, eu vejo que nessas duas falas aí, assim, eu vejo a objetividade do agro mais enfatizada, assim, na questão da educação política de base mesmo. A gente formar um exército de pessoas politizadas para que depois a gente possa convocar para um debate. Participativa, César, também, é a mesma coisa. Da mesma forma como as pessoas não estão prontas para participar e, enfim, acompanhar e fiscalizar os seus representantes também. Se você disser, vamos então todo mundo participar, que foi um pouco isso que eu estava exemplo que eu estava dando do ciclo orçamentário, foi um convite feito a toda a sociedade. A população, enfim, aconteceu em vários locais e tal, mas a sociedade também estava participando. Aí os poucos que participam, que podem ser aqueles que pensam do outro lado, são aqueles que vão decidir, porque são os que entendem que eles estando lá, eles vão poder decidir sobre as questões. Justamente. Né? Então, as duas coisas são perigosas, né? As duas formas aí. Perfeito.
Perfeito, A perfeito. questão, por exemplo, o que antes falava, eu coloquei no início, com a comunicação, o chamamento para a sociedade, mesmo quando a sociedade não tem entendimento, se a comunicação é difícil, realmente, a grande maioria que aqui tem 40 associações, mas que não, nem todas vão, sabe, né? Você tira o São Pedro uma vez, né? Saiu o Joaquim, para chegar lá a sociedade, porque nem o povo de São Pedro estava sabendo do ciclo orçamentário. Houve não, o espaço que estava, o espaço, né, a escola, os professores, a gente estava sabendo. Eu acho Mas que não também. facilidade fora. Na que a gente estava também, não foi, Eliane? Nem a diretora da escola, né, também estava Sabendo. Tá bom. Foi lá no Magana, isso. no Magano. Isso. Isso, eu me lembro disso aí. Então, eu acho que são barreiras para superar, mas eu acredito muito no primeiro passo, sabe? Eu, pelo menos, eu ia dizer que o orçamento aqui de Garanhuns, ele é aqui numa mangueira perfurada aqui, sabe? É ação para todos. E a gente não vê o que é meta prioridade e tem que estar errado, entendeu? Isso é. Se a gente fosse por lápis, a gente ia achar um monte de erro que o cara não diz que faz e não termina, certo? Primeiro ponto, quando você entra num ano que vai apresentar o orçamento, você tem que dizer quantas obras terminou. Acho que tem que terminar, acho que estão com 50%, 30% de falta, mas eles não passam isso para a sociedade. Várias vezes a gente em orçamento perguntando, mas eles não falam. Mas se a gente tivesse uma sociedade organizada, a gente tinha esse poder para dizer, para isso aí e vamos primeiro ver isso aqui. Foi uma obra aqui, né? As outras, tem dinheiro para tudo? Esse é o único problema. De fato, você tem um grupo, né? Um grupo de pessoas que consegue pressionar. Tem uma, duas, realmente. Então, mas é por aí. Eu acho que esse meio aqui que a gente conquistar, a gente tem que ir provocando o povo, tem que fazer alguma matéria bem feita no orçamento mesmo, para o povo entender. Começar a provocar também na rádio, a gente ir lá, entendeu? Até pegar um tema importante. Agora mesmo, logo agora mesmo, em janeiro vai ter esses problemas aí que eu sei que não vai passar esses empréstimos. Não vai. Não tem como. Mas teve um que passou já, não foi? Aprovado foi, mas questionado também. Sim. Porque é aquele tipo de coisa, às vezes não tem mas um cidadão, ele entendendo das leis e dos caminhos, ele vai lá e provoca e bota o pessoal para começar a refazer as coisas direitinho. Mesmo jeito tá transparente aqui, que é um absurdo, né? É verdade. Mas eu só queria contribuir com a situação. Nós estamos falando de Garanhuns, porque estamos em Garanhuns, mas isso é uma situação educativa a nível nacional, né? Isso é uma discussão que a nível nacional não tem, e quando tem é um exemplo de um município que está fazendo, que está conseguindo, em lutas como essa, que começou assim, nessa discussão, e está tentando participar com mais efetividade nos conselhos municipais e nos orçamentos. Isso é uma raridade. Mas é como eu sempre digo, eu gostaria muito que Garanhuns tivesse esse diferencial para os municípios, 21 municípios vizinhos nossos, por ele ser referência. E se nós pudéssemos estar fortalecendo, primeiro, os conselhos e o orçamento, que dentro dos... não existe conselhos que não estejam dentro dos orçamentos, não existe. Nenhum conselho tutelar que é diferenciado dos demais conselhos, mas todos os conselhos eles estão conversando dentro dos orçamentos. Então, o esclarecer, eu acho que a gente poderia botar no papel e dizer qual o passo próximo em questão de orçamento público. Se é público, fazer com que a sociedade participe, e seja ela de todas as classes sociais.
A gente começar um exemplo só, que eu passo agora na minha cabeça. Chamar a CDL, comércio, e dizer, nós queremos que vocês participem de uma reunião e começar a chamar esse público em uma roda de conversa e ir fortalecendo. Como isso? Aí a gente também tem que ir para um planejamento. Excelente. Tu agora, John. Fala, John. Estão me ouvindo agora? Estamos sim. é tudo de sua boa. Boa noite, Johnny. Boa Fala, noite. John. Boa noite. Tá aparecendo Tá sim. no meu polo. Eliane foi repousar. Não, tô aqui quietinho. Oi, Johnny. Olha, eu amei essa tua ideia e eu acho que é uma boa mostrar as pessoas para participarem efetivamente. A gente poderia fazer uma lista de entidades que nós poderíamos visitar para fazer esse convite. Igrejas, por que não, né? Nós temos universidades, escolas, professores também devem ficar os professores municipais. Perfeito. Eu não sei exatamente o caminho que vocês estão traçando, né, com relação ao Ágora, César, mas eu não sei se o orçamento seria o melhor começo. Eu acredito Porque que talvez seria assim, perfeito. criar essa cultura de participação, de fato, das pessoas na coisa pública, né? É isso aí. Acho que é mais. O orçamento já é uma coisa mais para frente. Sabe? Eu acho que Concordo com o Anderson, mas talvez porque o orçamento ele está sendo, os orçamentos, né, no início do ano eles são votados e aprovados. Então esse envolvimento vai perto toda a discussão no calor da coisa. eles foram no ano passado, não foi? Acho que foi no ano passado, Johnny. Foi no final do ano. Agora é só execução. São 3 datas diferentes, né, Paulo? Um é no meio do ano e outra. São 3 datas diferentes, se eu não me engano. Um é em abril, outra né, Paulo? E outra. Ela chega primeiro, depois tem o PPA. E outra, por último, no final do ano. É dividido em 3 datas do ano. Setembro. Eu dei uma olhada nisso hoje à tarde. Ô Anderson, eu não entendi bem, mas tu acha assim que a gente deveria começar essa linha de educação, assim, tu acha que não pelo orçamento ou pelo orçamento? Me permita só uma fala nessa. Mete bronca, Leandro. Muito bem. Independe de quando vai ser as datas do PPA, da LOA, independe. Nós estaríamos falando sobre ela, educando e fazendo os caminhos para quando chegarem as datas, ter um grupo ou da sociedade fortalecida no entendimento, para que a gente não tivesse as sarazias apenas com os representantes. Por exemplo, então nós estaríamos fazendo um processo educativo, apresentando, discutindo, buscando o entendimento do que é, para quando chegasse as datas nós estivéssemos assim, afinados, um pouco tendo aproximação com essa história. Perfeito. Mas, caso, né, nessa direção que você está falando, não seria, então, caso de tomar conhecimento daquilo que foi aprovado e aí aquilo que foi aprovado que está sendo executado? Acho que esse é o momento atual. Pronto. Né? Esse é o momento. E ainda a gente estaria conhecendo. Não sei se. O que Ian está
fazendo é uma coisa e quando é outra. Agora, em 2018, a gente já vai se preparando paralelamente, entendeu? Certo. E o que está aqui posto, que é foi aprovado agora em 2017, para vigorar agora em 2018, a gente só vai acompanhar a execução. É o que Anderson também falou. Pedir para conhecer, né, Paulo, como você estava falando aí da dificuldade da educação, disponibilizar aí como é que ficou o orçamento e tal da educação desse ano. Pronto. Você fez me lembrar, a gente vai fazer um pedido de informação à Secretaria de Planejamento, porque lá muito rapidamente tem 132, 142 ações dentro da parte da educação, ou seja, programas. Só que quando você vai para dentro do PPA, você não vê isso. Listadozinho, dito direitinho, especificado, físico e financeiro, entendeu? Então são coisas que falam na prática, na espírito não está. Não, aquele lá do empréstimo que eu vi lá, o projeto de lei, é um absurdo aquilo, né? Que chegou assim, era acho que era de 12 milhões, né? Que chegou dizendo, não, aí tinha assim, até e-mail, isso só isso assim, é para utilização em infraestrutura, né? É assim, pronto, acabou. Descritivo do gasto, onde é que vai ser, né? O valor de cada item. E se você perguntar, você é um perseguidor. Você não quer que a coisa aconteça. Se questionar, né, Paulo? Eu acho que os vereadores deixam passar, né? Não, eles estão ali para fazer a obediência e não fazer o papel deles, né? Porque esse não é o papel de vereador. Acho que, como a gente já falou lá, traga um relato do conselho para a aprovação de qualquer projeto, que você já tem meio caminho andado. Esclarecemos um pouco o que eram os conselhos. Se eles têm atas, por exemplo, aumento da passagem agora, um exemplo. Se tem essa discussão dentro dos conselhos, do Conselho de Trânsito e Transporte, quer dizer, eles já têm uma ata, já tem uma discussão na discussão da Câmara. Então, eles vão além de entender porque o Conselho aprovou o aumento dos 10 centavos, eles só vão aprovar em cima das deliberações do Conselho. E eles não aceitam isso, não querem isso. Entendeu? Porque a demanda é por aí. Eu não vi um conselho, eu nunca tinha visto um conselho tão citado. Não, o de trânsito foi muito citado, né? Porque o Conselho de Trânsito avaliou as contas e tal, tá lá no projeto, né? Considerando que o Conselho de Trânsito estava lá no início da lei. Mas a gente sabe que não é existente. Agnaldo não entrou, mas o Agnaldo foi ver a ação que a gente fez em ela está em aberta ainda, viu? Porque a gente entrou na época do movimento Vem Pra Rua e a gente vai acionar novamente nesse processo, porque vamos se sentar o grupo aí todo para analisar. E é um vereador que é o presidente do Conselho, é isso, de Trânsito? Não, ele era, mas numa pressão nossa ele teve que sair, que era Zaqueu, né? Sim, eu ouvi falar aí. Ele saiu. Não cumpriu. Mas botaram o cara da empresa. Aí a gente também saiu. É aquela coisa toda. E aí, por outro lado, também ninguém queria subir. Mas aí a gente disse, não, vamos chamar as faculdades, vamos chamar o AB, vamos chamar outras instituições, vamos largar. Acho que era 6 instituições. Ó, pessoal, vai ter agora, dia 11, a primeira reunião do concurso para sua nova formação. É o Conselho Municipal de Política. Agenda nova. No Compu também, não foi outra coisa que aconteceu no final do ano passado, não foi de que aprovaram um aumento do IPTU, mas também o Compu tinha separavelmente, uma coisa assim? Não. Aí é que tá. Já vai ter um embrolho agora nisso aí. A gente está só esperando que vão participar da reunião, só para vocês entenderem.
aprovada a planta genérica, mas a gente questionamos, ia ter uma audiência antecipada, 18, da sociedade só estava eu e o Sr. Joaquim, só para você entender que o Juca falou 50% dos terrenos de imóvel de Garanhuns não tem quem resiste, ou seja, e a própria planta genérica, não é quantidade de imóveis, tem um cadastro territorial multifinalitário organizado. O que é que ele devia fazer primeiro? O cadastro, depois vinha a planta genérica, né? Entendeu? E também o conselho formalizado. Como é que fica isso aí? Pois é. Por isso que eu insisto, Paulo, que acho que é um movimento de educar a sociedade à participação, né? Perfeito. Porque eu lembro de dar outro exemplo aí, né? Tava decidindo, mas só tinham 2 pessoas da sociedade lá, para um grupo muito mais pesado contrário, né? Teria condição dessa reunião do conselho, a gente convocar o pessoal do COPU para a rádio, pudesse divulgar o debate, o que é, para que é. Aí a gente poderia estar contribuindo, Rádio Jornal, FM, para que dia 11, antes da reunião, já tivesse discutido qual seria a discussão na casa do... Ô pessoal, deixa eu fazer um levantamento aqui rapidinho. Aqui tem eu, Paulo, Johnny, Eliane, Aguinaldo e Anderson. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas. Entrou aí, feito. Aguinaldo, tá só uma figurazinha. Bom, 5 pessoas. A pergunta é, dessas 5 ou 6 pessoas, quantos têm o hábito de estar escutando rádio? Eliane. Eu tenho. Gosto. Eu também. Eu sempre fui. Joia. Então tá Só bom. no caso se tivesse sem pendrive. Consumo música. Sem pendrive, né? É porque assim, eu como... Com pendrive, com música não rola. Fala aí. Eu tenho. Não, porque vê só, a gente fala muito na questão educativa e a gente esquece do nosso público-alvo, que são os jovens, entendeu? E os jovens, ele perdeu esse hábito de escutar rádio, até porque a mídia que eles hoje consomem não é mais rádio nem TV aberta, entendeu? Ou canal fechado que diga. A gente tem que começar a entrar em outra linha de mídia mesmo, então a internet vem aí para... Não vem, já veio, está aí incrustado nessa geração que já nasceu conectado. Então, assim, a gente tem que dar uma ótica para outras estratégias, entendeu? Porque essas estratégias, por exemplo, rádio mesmo, a gente sabe que as rádios de Garanhuns não são abertas para a gente levar certos tipos de debate, né? A gente vai ter um certo embarreiramento aí, né? Então, assim, eu não acredito muito nessas estratégias já velhas, não, entendeu? Eu acredito na gente tentar inovar. E assim, quando a Eliane também fala assim, a gente ir na CDL e nas associações e tal, e fortalecer, eu concordo, mas eu acredito que a gente primeiro tem que fortalecer a sociedade mesmo. O processo é educacional mesmo, é a gente porta em porta, rua em rua, na comunidade mesmo. Se puder entrar nas escolas, beleza. Como o Johnny falou, levar o debate para a igreja, a universidade. Justamente. As pessoas não têm informação. Não, justo, mas assim, a gente tem que pegar o termo democracia ao pé da letra mesmo. Quebrar essa ideia de que tem que ter uma... Não, não queria vocês me entendessem mal, mas que entendessem pelo lado da democracia mesmo, da base lá, acredito que todo mundo aqui tem um conhecimento. Lá do fundo mesmo, quando os gregos pensaram e nunca conseguiram botar em prática, porque não tinha condições mesmo, jamais, por causa da quantidade de gente e tal, não ia fazer aquela grande assembleia acontecer, porque era uma grande utopia dos gregos. E assim foi até essa era digital que a gente chegou hoje e ela pode acontecer totalmente. Então assim, a gente tem que olhar também que a mídia ela mudou. Ela,
se reestruturou. Na questões, eu vou entrar numa linha que vai fugir um pouco do debate, mas é importante. Paulo hoje está trabalhando aí nessa questão do pessoal e tudo, ele sabe que para ele angariar votos dessa juventude nova, ele teve que se adequar a essas novas mídias também, essa nova tendência e tal. Né? Você sabe que senão a gente não consegue realmente, como é que se diz, levantar até esse debate entre eles, porque o jovem está antenado nessa questão mesmo de internet, Facebook, WhatsApp, Instagram. Então a gente criou essa plataforma Ágora nesse intuito de educar a sociedade através dessa mídia digital mesmo e fazer essa participação acontecer, que na verdade é uma democracia, como é que eu posso dizer, virtual, né? É uma democracia interativa. Dentro da internet aqui a gente está fazendo a democracia interativa, está todo mundo interagindo. Não é uma democracia participativa de fato. A participativa vai ser realmente quando a gente conseguir que essa turma leve esse debate para dentro das escolas, do bairro, da casa e tal. E depois, consequentemente, vai, como é que eu posso dizer, engrandecer a representatividade, que a gente não está ignorando de fato. A gente só não quer quebrar a cabeça com isso aí agora, porque a gente vê que o problema de toda a conjuntura atual é a não participação da sociedade. Então a gente diz, vamos fortalecer o conselho, mas como fortalecer o conselho sem antes educar a sociedade e fortalecer a sociedade? E quando a gente fala sociedade, a gente sabe que quem tem o poder na mão mesmo é o jovem. Foram eles que fizeram as maiores revoluções no mundo, são eles que estão com a energia de querer realmente revolucionar, de mudar tudo. Então assim, a gente, Anderson fez uma pergunta lá, não sei qual é a linha do agro, mas a gente volta a enfatizar que é na questão educativa mesmo, de politizar o cidadão, é de fortalecer esse debate em cima de pessoas mesmo, e em cima do principal fundamento da gente, que é a democracia plena. Quebrar mesmo a representatividade de uma forma que a sociedade comece a entender que quando eu sair na rua, sou eu que tenho que fiscalizar ali e anotar, ó, tá faltando uma luz no meu poste, tem esse buraco na minha rua, e daí eu vou ver com quem eu vou levantar esse debate e até chegar num órgão competente que realmente faça o negócio acontecer. Porque o que a gente observa, a gente fica tentando agir no agora sem um exército realmente capacitado. Aí é onde a gente falha, porque a educação tradicional vem fortalecendo o exército deles há muitos anos, que é na questão desculpa o meu termo, é na questão da idiotização da massa. Né? A gente sabe que os partidos não estão preocupados em politizar a sociedade não, que só é formar inimigo para eles. Então quanto mais eles puderem idiotizar a sociedade, eles vão contribuir para isso aí. Eu não vou tentar voltar para a pauta, que é o orçamento público, mas que a linha que a gente está tentando realmente enfatizar é a educação dos jovens, né? E talvez até um pouco mais, antecipar um pouco mais, né? Para que esse entendimento comece a entrar melhor na cabeça da sociedade. E a linha do agro é essa, e é um processo a longo prazo mesmo, a gente sabe que é paciência, é por aí. Isso, cara. É o Luizinho aí, nosso amigo. Boa noite, Luizinho. Grande professor de judô aí, design gráfico também. Tá escutando, Luiz? Tá não, ele tá indo de ontem, tá? Eu sei. Eu falo também, sabe, porque assim, muitas vezes as pessoas até às vezes não se mobilizam, não politizadas, enfim, mas muitas vezes porque estão informadas do que está acontecendo, né? Por exemplo, para muitos, eu vou dar aquele exemplo de debates lá de gênero, né, que a gente estava tendo. Para muitos professores lá do curso da gente, eles só ficaram sabendo porque eu peguei, postei pra gente, está tendo um projeto de lei, estão para proibir, nananana. Enfim, aí eles começaram, né, a saber, e aí um ou outro, obviamente, se mobilizou, eles vão fazer alguma coisa, e assim começou o movimento, né? Mas, só obviamente que também não tinha informação, porque também não participa. Mas pode acontecer do lado inverso, né? Talvez se a informação chegar e for um assunto que mexa consigo particularmente, né? Cada um tem uma coisa aí que lhe
mexe consigo, a pessoa vai estar mais motivada a lutar, enfim, a acompanhar as discussões, a se posicionar e tal, enfim. E mesmo a gente está tendo essa experiência até no grupo, discussão de gênero, né, educação e tal, né, de que mesmo as pessoas que muitas vezes se dizem e tal, politizadas, cada um tem uma forma, né, ela entende que a luta, ela acontece de um jeito, né, como o César está colocando aí, que acha que caminha mais pelas redes sociais e tal, já tem gente que acha que não tem que, não é nem para a Câmara, não é nem para enfrentamento dos estudantes e tal, das pessoas, não é esse tipo de embate. Então cada pessoa tem uma forma, né, é a melhor forma de lutar, né? Tem até isso. Não só existe uma única forma, né? Em relação a essa discussão, Anderson, da questão de gênero, é uma coisa que eu diria particular dentro de todo esse processo de educação política e conscientização, porque envolve questões morais, né, e religiosas. Eu conheço uma pessoa que participa, inclusive, de questões políticas e tal, mas disse para mim que acha que a homossexualidade é um pecado contra a natureza. Então, tem esse lado de um sujeito político e tem o outro lado, né, que bate nas questões morais, sobretudo religiosas. Verdade. Não, e até teve na reunião lá do sindicato, não foi no dia do sindicato, né, que você estava lá na universidade, que tem pessoas que não acreditam que a greve, né, seria um bom instrumento, acho que a luta deve ser de outras formas, enfim. Então acaba que cada um acha que a forma mais efetiva de conquistar o direito, né, ou garantir a sua manutenção, diferente. É importante eu ser diferente do seu pensamento, do outro, e a gente fortalecer esses pensamentos e levar um bem comum ao respeito de direitos humanos, direitos ao ser, né? E respeitar o ser e ser como ele ser. E eu digo assim, é interessante, a maior discussão é essa, é entender o que o outro está entendendo e somar com o entendimento de cada um para o bem comum. O pensamento é esse. Agora precisa se unir. Pois é. Obrigado. É complexo isso. Veja o que eu fiz. Mas nem tanto, nem tanto. Não, é nem complexo, tanto. porque, por exemplo, Não, assim, tem nem gente tanto. que, por exemplo, acha que é lá no WhatsApp, não, é lá no WhatsApp, as imagens e tal, enfim, é por ali a mobilização, né? Na verdade, é um conjunto de fatores. Não que seja um caminho só, na verdade é um conjunto de fatores, né? A gente só tem que adequar as armas mais corretas da atualidade do que a gente está convivendo. Não adianta eu pegar uma sistemática usada há 80 anos atrás para a atualidade de hoje, entendeu? Isso é isso que eu quero dizer, mas é um conjunto mesmo. São mídias atuais que vão fortalecer o debate participativo no mundo real, porque na realidade o que acontece mesmo é no âmbito real, né? É assim, essa questão assim do que eu falo de internet e tal, é só uma questão da gente sabe que não tem veículo mais rápido e mais eficiente na conjuntura atual do que isso, entendeu? Assim? Eu não estou nem falando de tu, não. Na verdade, eu estou falando assim, de que há pessoas que acham que, por exemplo, ir para a rua não vale a pena. Não vale a pena ir para a rua, tal, é um desgaste. Vale muito mais a pena você ir ali convencendo as pessoas pelo Facebook, pelas redes sociais e tal, do que ir para a rua, porque não, às vezes a forma de lutar, né? As formas mais efetivas, melhor dizendo, né? Assim, só para convencer. deixar mais claro assim, o exemplo que a gente pegou assim como base foi a formação da Constituição Irlandesa,
que foi um movimento parecido com o nosso, que foi usado o Facebook de primeira instância assim, para fortalecer o debate, né, e 26 pessoas através desse Facebook, só para vocês entenderem a nossa linha. Que a gente está querendo que realmente, de fato, a sociedade participe da parte realmente real, participativa, não é interativa não. Então, assim, o caminho que a gente achou que também não está sendo tão eficiente, porque infelizmente no Brasil as mídias sociais são feitas para imbecilidade mesmo, para besteirol, né, e não para assuntos importantes. Mas o que a gente quer dizer é que é mais rápido de difundir um movimento, uma ideia, e como a gente tem o intuito de... o nosso público-alvo é o jovem, né? A gente sabe que hoje o jovem não para na frente de um rádio para escutar, né? A gente sabe que o jovem hoje não para na frente de uma televisão dessa mídia tradicional, e nem muito menos consome campanhas eleitorais aí, que a gente é outro viés aí. Então, assim, a gente adotou essas estratégias aí, né, para que aconteça no campo real mesmo. A gente não é contra como é que diz? A gente do agro, a gente foi em todos os movimentos do que teve na rua e tal, mesmo não sendo nossa causa, mas a gente sabe que está tudo junto e misturado, né? Mas que fica assim, a gente tem que deixar claro que assim, pelo menos a linha do agro é que a gente, como a gente viu que estava tendo sentido a necessidade de juntar todas as demandas em um canal só de Garanhuns, que o intuito da gente é que um dia a gente entre naquele canalzinho ali, agroademparte.com.br, e a gente realmente veja todos esses debates, esses problemas. Eu não sei nada sobre orçamento público. Chega lá na pesquisa, bota lá orçamento público, vai ter uma gama de informações, porque a gente sabe que hoje tem. Eu conheço um site chamado Poletize mesmo, eu aprendo muito por ele, mas que muita gente não conhece porque é uma coisa voltada para o âmbito nacional. Então, assim, a publicidade deles é toda nacional, não é voltada para Garanhuns. Talvez no dia que eles vierem fazer alguma coisa em termos de Garanhuns, já não tem nem mais graça. Então a gente está nesse viés aí de politizar Garanhuns mesmo, educar Garanhuns, e é um negócio democrático mesmo, todo mundo se une para lançar ideias positivas para a gente fortalecer aí esse projeto aí. Eu acredito muito em vocês da educação aí, porque a gente sabe que o que vai mudar a sociedade é a educação mesmo, educação política, educação social, educação alimentar, educação de todos os níveis mesmo, que a gente não teve, educação de trânsito, educação de tudo. Infelizmente, nosso país é falho nessa questão. Eu não acredito que eu seja uma pessoa mal educada de família, mas eu fui muito mal educado na questão social. Eu não tive o meu colégio, eu estudei em colégio particular minha vida todinha. E como eu vim de um colégio super conservador e tradicional, que era diocesano, eu ainda tive chance de ver um SPB, um área de civismo. Mas a gente sabe que hoje em dia não vê não. Hoje mesmo eu levantei esse debate com meus filhos, eles ficaram encantados quando eu disse a ele que tinha uma matéria que era morais civis, que ensinava a ter respeito por mais velho, conviver na rua direitinho, toda aquela história do convívio social. E ele, pô, e tinha isso? Tinha, bicho, que é coisa que hoje a gente não tem mais, né? Então, assim, eu acho que a gente está no caminho correto. Como eu disse, eu sou um fruto do MLPP, eles conseguiram abrir minha mente para a política pública. Uma pessoa que me deu um beliscão muito grande foi Selma, ela não está presente, mas ela falou uma hora para mim que eu devia estudar política pública, eu não conhecia, que eu entrei de cabeça. Mas assim, é tão difícil a gente mudar um adulto, ele está tão atarefado, né? Ele é tão já dono de si, né? Dono de suas verdades. Então, assim, a gente viu também essa questão para a gente tentar entrar na cabeça do jovem e tal. E a gente pede que vocês da educação aí olhem com carinho esse projeto aí, porque eu acredito que vocês têm muito a contribuir nessa questão aí da gente. E assim, cada um com suas demandas, né? Com seu conhecimento mesmo. Muito bem, César. Só precisamos fazer os encaminhamentos e as ações. Bom, a gente já ficou aqui 1h20, e eu vou só dar uma palavrinha aqui rapidinho. A gente está com o site lá prontinho já, turma, já está 100% funcional. A gente não abriu ainda a parte de
usuário de fazer login e senha, porque a gente está ainda estudando como simplificar isso para o usuário final, para que já pode comentar lá e tudo, pode também mandar matérias pelo e-mail para a gente, né, para a gente analisar, pelo menos a gente, os que estão dentro do núcleo do Ágora, a gente sabe que tem uma certa confiança no conteúdo que vem de cada um, e assim, tá praticamente 100%, só falta mesmo o aplicativo. O objetivo também do Ágora é que ele seja um grande banco de dados nas demandas de Garanhuns, para que ajude tanto a sociedade como o governo local, porque se futuramente eu quiser ser um vereador, um prefeito, eu vou poder fazer um plano de governo baseado nesse banco de dados que vai ter daqui a uns 5 anos ou mais, que a gente acredita que isso vai pegar. Então, assim, é uma grande Ágora mesmo, é uma grande Ágora para a gente levar todos esses problemas para lá, né, para que um dia, quando a gente entenda que as Ágoras realmente surgiram para isso, né, para que o processo democrático seja de fato realizado. Então a gente criou esse projeto aí. Eu acredito que cada vez mais ele vai ficando mais claro. Ficou um pouco difícil no começo de entender, mas se entrar no site hoje em dia fica mais fácil da gente entender, e participar é fácil, é só compartilhar os conteúdos, propor ideias, né? Também compartilhar suas demandas lá pra gente, postar lá, tá tudo funcional. César, essa questão então do acompanhamento aí dos trilhos, quantos de reuniões da Câmara e tal, enfim, isso vai estar atividades. Cortou o áudio, repete para mim, por favor. Não, estou perguntando se a questão da participação, do acompanhamento, tanto da ação dos conselhos, da Câmara, sim. Das comissões e tal, está dentro do escopo. Veja só, eu vou tentar. A questão é essa: o Ágora em si, ele é um projeto de educação política e social, né? Uma educação da sociedade. Mas, no caso, eu como sociedade, eu como César Rocha, eu vou estar dentro, vou estar acompanhando, como eu estava já, entendeu? Eu parei um pouco, a gente estava se entendendo mais nessas questões do aplicativo e do site. E como no meu corre-corre, era eu que estava por dentro disso aí, eu me afastei um pouco. Mas assim, como é que eu posso dizer? O Ágora, o movimento Ágora, ele não participa do embate de frente a frente com esses órgãos públicos. Como é que eu posso explicar? O Ágora não vai acompanhar nada. Ele não responde por esse acompanhamento. O César, sim. Eu, como César, vou porque é um dever meu como cidadão. Eu estou aprendendo isso através de um projeto chamado Ágora, entendeu? Então, assim, nós, como cidadão, né, temos o dever de acompanhar isso aí mesmo. Eu posso ir lá com minha camisa do Ágora e tal, e como eu estava indo, mas o movimento em si, ele não se propõe a bater de frente com o governo, como foi levantada a questão de se a gente ia entrevistar vereador e tal, porque a gente não vai educar esses caras, o objetivo da gente é a educação. Então a gente não vai, não é que, entenda o que eu posso dizer, qualquer pessoa é livre para fazer uma reportagem e cobrar do vereador, desde que você assuma, sou eu que estou cobrando dele e respondo por isso. Mas o movimento em si não vai puxar essa responsabilidade para a gente, entendeu assim? Porque a gente não quer criar um problema que já existe, porque quando a gente, você sabe, nessa questão de cobrança e tudo, o pessoal não leva como uma instituição a outra cobrando seu devido papel. Principalmente numa cidade pequena como Garanhuns, que tem uma cultura arcaica mesmo, provinciana, a gente sabe que leva para o lado pessoal, compra briga com A com B. E também outra coisa que a gente observa é que se a gente só cobrar dessa turma agora, daqui a 4 anos, quando ele sair que entrar outra turma, a gente vai ter a mesma briga. A gente vai começar a cobrar deles também, tal, que não é que a gente está dizendo que não tem que deixar de cobrar nem de fiscalizar. É que a gente está mais focado na educação. Educar a sociedade para que um dia o cara vote no representante lá, que a gente talvez não precise nem cobrar, ele já faça seu papel. Então a gente não quer ensinar realmente a cobrar, a gente quer ensinar a participar e propor, né? Porque reclamar e cobrar, bicho, até não é tão difícil, né? A gente quer que a sociedade se comprometa a fazer seu dever na questão de
se propor mesmo de novas ideias e participação mesmo, e que a gente sabe que um dia até eles mesmos vão começar a observar que tem que fazer um papel bem feito e a gente não vai precisar tanto dessa cobrança. Eu não sei se eu fui bem claro, mas... Não, eu só não concordo que seja só uma questão de cobrança, é fiscalização, é acompanhamento, é monitoramento, Mas isso, tem a ver com também... Isso é importantíssimo. Está sendo gasto. Não, justo. Tudo isso requer estar acompanhando, estar presente. Não, assim, e até porque a gente vai estar mostrando o que a gente está ensinando na verdade acontecendo, né? Na prática mesmo. Isso aí não é, como é que é? Eu não estou conseguindo explicar. A gente não descarta essa possibilidade, Mas eu entendi que não seja o foco, é porque como eu tinha escrito lá no grupo, eu quero ver se eu organizo aí com um grupo de pessoas, ou enfim, as pessoas já estão fazendo, quem sabe, aí pra gente ir se revezando, pra poder estar sempre presente em todas as reuniões ali da Câmara e tal, enfim. Joia. Assim, de primeira instância a gente dividiu algumas tarefas assim, só para falar com vocês assim, pra gente dar uma alavancada nesse processo inicial da educação mesmo, é a gente se comprometer de acordo com nossos conhecimentos, né? Você mesmo, como o André, que é do CEMEG, eu já acionei a página do CEMEG no site, lá no Ágora lá. Então tá faltando alguns dados complementares lá. Então assim, Johnny aí disse que podia ajudar a gente. Eu pedi pra tu colocar o link lá, da nossa página. Joia, eu boto lá, tranquilo. Aí, voltando, Johnny mesmo, ele disse que podia ajudar nas demandas da questão da LGBT e negro, né? Aí, assim, se a gente, nesse início, focar em nossas competências, eu acredito que a Eliane pode contribuir muito na questão de criança e adolescente, né? E a gente vai só, assim... Aí como, César? É a gente começar a educar a sociedade para que serve um conselho da criança e do adolescente, né? Qual a importância? André me passou do CEMEG. Aí... A gente vai... Robert está com um projeto lá de agrofloresta e horta comunitária, entendeu? Então, assim, de começo mesmo, a gente só tem que dar uma entrada no site e alimentar ele no material como é que eu posso dizer? No material didático da gente, né? Essa parte aí é pra gente dar um... Então, tudo que aí vocês puderem... César, eu acredito que para apresentar o CEMEG, essa informação aqui é importante para a sociedade, né? E por aí vai. E outra coisa assim que a gente... Voltou? Alô? Oi? Opa, estou escutando. E Anderson e Johnny, que acho que não estava na última reunião da gente, a gente está formalizando o estatuto para a gente abrir a associação e formalizar judicialmente esse movimento, esse projeto. Então, assim, tudo está lá no site, todo esse conteúdo, projeto, estatuto, regimento, está tudo no site para que, se vocês se interessem em participar realmente ativamente, dá uma olhadinha lá para... César, o arquivo do Google Drive, o arquivo do Estatuto ainda está aberto para contribuições? Tá aberto, Johnny. Eu não sei se eu botei teu Gmail lá, mas eu boto daqui a pouco, porque eu tenho uma lista. Aí tu pode mexer também. Dá uma olhada lá. Tá, eu vou fazer umas inserções naquele formato que tu sugeriu, deixando a parte, né, a que eu me refiro, colocando o acréscimo, o gestão de reformulação em vermelho. É isso, né? É isso mesmo. Outra coisa assim que eu queria deixar claro é assim, o agro ele é nosso, ele é de Garanhuns, assim, não é um projeto isolado que a gente está fortalecendo o projeto em si. Ele veio para fortalecer o todo, né? Então assim, por exemplo, vou exemplificar, o CEMEG ele já tem sua constituição, lá, sua formação, já funciona, já tem o presidente, vice-presidente, já tem já tinha também sua rede social, seu site, tudo ali. Então, assim, a gente só quer que a gente entenda que o agro ele é uma agro mesmo.
é saber que lá vai estar as demandas do CEMEG também, para fortalecer o CEMEG, né? Então, assim, quem entra no agro não é para fortalecer o agro, é para se fortalecer. É para fortalecer Garanhuns, o todo, né? Por exemplo, tem um MLPP aí, a gente chama o MLPP para o agro, não é que a gente está crescendo o agro, é como o Paulo disse, não, nós estamos se unindo, é o meu Garanhuns, o MLPP, o agro, tudo. O agro ele veio para fazer a função dele, mesmo ser uma grande agro mesmo, né? Como eu disse aos meninos, eu tive conversando com o Tom e Robert e era Diego também, e assim, o agro praticamente a gente já o fez, é uma grande rede das plataformas digitais e onde as demandas da cidade vai cair lá dentro mesmo, como a agro mesmo, né? Então, assim, só para não ter aquele entendimento às vezes fica de projetos pessoais e ego e tal, a gente tem que deixar bem claro que isso é um projeto do todo de Garanhuns. Era do nosso amigo Diego que teve o primeiro insight, né? É um projeto particular dele assim, que o nome era DemoX Garanhuns, a gente foi remodelando e tal, e estudando durante 1 ano e 4 meses. Infelizmente aconteceu esse fato aí triste e lamentável, mas não estava parado, o agro nunca parou, a gente só tinha dado uma estruturada nessa parte virtual aí, nesse site, nesse aplicativo. Voltamos aí e vamos tentar realmente ir por essa linha aí. A gente quer realmente unir essa turma aí do MLPP, do Café com Garanhuns, Garanhuns com Café e tudo aí numa grande agro mesmo, pra gente ver se faz alguma diferença nessa história da nossa cidade. Oi? Qual era o nome original? Era DemoX Garanhuns, porque DemoX já é um programa que já está lá pro lado da Suíça, se eu não me engano, ou da Suécia. Não é? E é a mesma plataforma da gente, só que mais elaborada na questão do mapa. Depois eu mostro a vocês, está dentro do projeto também, da gente ter esse acompanhamento online mesmo. A gente pode votar através de um aplicativo, dizer, propor, sinalizar o que é que está acontecendo. Praticamente nós seremos os vereadores da cidade, entendeu? Então, se tudo ocorrer de fato como a gente planeja, 10, 15 anos a gente não precisa mais de fiscalizadores, de representatividade, de vereadores. Isso já acontece hoje nessa conjuntura atual em alguns cantos, e até no Brasil mesmo já acontece, já tem alguns programas funcionando nesse quesito aí. A gente mesmo viu um programa muito bacana chamado Tô no Pé, eu, Eliane, Paulo, Robert, que já está funcionando, que é de fiscalizar a escola e creche. A gente educar a sociedade para usar essa ferramenta. Excelente. Pronto, gente, eu acho que hoje está dado por encerrado nosso hangout. Se alguém quiser contribuir por alguma coisa a mais aí, estamos abertos aí e depois a gente encerra nossas conexões. Muito bem, eu só agradeço. Boa noite a todos e obrigada pela atenção. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Eu agradeço também, peço desculpas por ter chegado um pouquinho atrasado. Mas eu acho que eu cheguei no comecinho, não foi? Ou não? Foi. Tu pegou a melhor parte, quando começou meio parada, e depois quando começou a andar mesmo, tu entrou. Então, já tem a reunião presencial. Dia 12, 19 horas aqui em casa. Tá ok. Dia 12, não é isso? 19 horas. Essa reunião é pra gente discutir sobre o estatuto da associação. Para ver se a gente já praticamente, se der, a gente até finalizar, né, para bater o martelo. E dar entrada na abertura da associação. Uma cirurgia, Qualquer coisa a gente pode adiar, John. Se você
Se for do seu interesse participar, a gente pode adiar para uma data que dê para você se encaixar, não tem problema não. Pelo menos quanto a minha pessoa não tem problema não. Eu acredito que os demais também não tem Pra problema não. segunda à noite não fica bom, não. Pra mim, a gente, a hora que marcar, que dê pra mim é democracia. O que der pra todo, dá pra mim. Eu vou me submeter a uma cirurgia, remoção de 3 dentes Vixe, na mano. sexta-feira. Dente bem preciso, que não serve pra nada, tô incomodando. E aí, o médico me disse que eu vou ficar uns 5 dias sem É repouso no brinco, não, porque dente é delicado. Aham. Pois é, aí eu tô. Já come- então eu vou ficar realmente 5 dias de repouso. Já do dia 12 ao dia 16. Poderia ser antes ou tu acha que é melhor ser depois? A gente fala o seguinte, a gente pode ver no grupo amanhã ou segunda. Decide essa data melhor para todos. Ok, boa noite, fiquem com Deus. Mandou. A gente pode ver no grupo, Johnny. É uma data melhor então para todos. Tá joia? Anderson. Pois tranquilo então, gente. Uma boa noite para vocês e muito obrigado aí, viu, velho? Boa noite, obrigado a você, César.